Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. Ouço a voz do vento, o sopro divino. Ouço a voz do vento, o sopro divino. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, o meu Deus é o Deus. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Ouço a voz do vento, o sopro divino. Olá, meus amigos, que bom ter vocês mais uma vez aqui para nós falarmos a respeito da Palavra de Deus, estudarmos um pouco mais das pérolas de sabedoria que vêm do céu e você conhecer um pouco mais da vontade de Deus para a sua vida. Nós estamos numa série a respeito do livro de Daniel. Esse é o 3º capítulo e eu convido você sempre antes de assistir esse vídeo, antes de você se preparar para esse culto, você leia o capítulo que será estudado. Nós estudaremos hoje o capítulo 3 de Daniel, um capítulo importante, porque ele
é colocado após a visão que Nabucodonosor teve da estátua que mostrava a história do mundo que Deus entregou para Nabucodonosor. Nabucodonosor então deveria, de alguma forma, apresentar ao mundo o plano de Deus, e foi a chance que Nabucodonosor tinha de escolher participar do reino eterno de Deus. Porque o que Deus estava mostrando para Nabucodonosor ali era: olha, tem o seu reino, mas vai acabar, vai vir um outro reino, mas esse reino também vai acabar, vai vir um outro reino e vai acabar, e um outro que vai acabar, e ainda mais um, e todos vão acabar. Mas no final, nós teremos um reino eterno de Deus. Esse reino eterno de Deus durará para sempre. E Nabucodonosor então é convidado a fazer parte desse reino eterno de Deus. Agora nós temos uma outra cena, uma cena relacionada ao capítulo 2, mas uma cena um pouco diferente. Veja o que acontece. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 20 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Sabe que essa história se relaciona muito com a história da Torre de Babel. Nós temos aqui uma edificação construída numa planície. A região é a região da Mesopotâmia. Aqui, na construção dessa estátua que Nabucodonosor estava fazendo, era uma clara referência ou uma clara tentativa de se opor aos planos de Deus, assim como a construção da Torre de Babel. Aqui nós temos representantes de todas as nações. Lá na Torre de Babel nós temos a humanidade como um todo representada, e que deram origem a todas as línguas. Então, parece que Nabucodonosor tenta, de alguma forma, tomar a mesma atitude que é tomada na Torre de Babel. Essa estátua feita por Nabucodonosor era de ouro. E isso significa que o plano de Deus de mostrar para Nabucodonosor que o reino de Nabucodonosor não era eterno, assim como o reino que viria a seguir representado pela prata, e o reino que viria a seguir representado pelo bronze, e o outro representado pelo ferro, e finalmente os reinos divididos representados pelo ferro misturado com barro, esses reinos não são eternos. Nabucodonosor então faz uma estátua completamente de ouro, querendo desafiar Deus diante do seu plano de formar um reino eterno. O reino eterno que Nabucodonosor queria não era o reino de Deus. O reino eterno que Nabucodonosor queria era o próprio reino de Nabucodonosor, desafiando assim os propósitos de Deus. E é muito parecido com o que a gente faz nos dias de hoje. Muitas vezes Deus apresenta os seus planos para a humanidade. Deus apresenta suas vontades para a humanidade. Ele deixou na Bíblia aquilo que ele quer que a humanidade faça. Mas muitas vezes nós olhamos para os planos de Deus e não queremos seguir. Nós sabemos qual é a vontade de Deus e não queremos seguir. Nós fazemos as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria forma, ignorando aquilo que Deus quer. Quando Jesus foi tentado no deserto, a reação dele não foi falar: eu sou Deus e eu faço o que eu quero. A reação de Cristo foi falar assim: está escrito. Se ele, Jesus, que é Deus, usa a palavra de Deus como guia na vida dele aqui na terra, por que nós deveríamos fazer diferente? Aliás, em um outro momento, quando ele é desafiado por um doutor da lei, perguntando para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, esse doutor da lei recebeu uma resposta inesperada de Cristo. O que diz a lei e os profetas? Ou seja, o que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? Como você as interpreta?
E aquele doutor da lei ficou sem graça de saber que a pergunta dele já tinha a resposta na Bíblia que ele deveria conhecer. Quantas vezes eu vejo pessoas buscando instrução, buscando direcionamento para a sua vida, mas na verdade esse direcionamento que ele busca em homens, às vezes num líder religioso, num pastor, num padre, ou num líder da igreja local, esse direcionamento, esse conselho que ele busca nos homens, deveria ser buscado na palavra de Deus e já está lá. E quantas vezes homens que se levantam como líderes do povo, ao invés de levar o seu povo à palavra de Deus, fica tirando teorias de sua própria cabeça, achando que ele sabe o que é melhor para os filhos de Deus do que o próprio Deus, ignorando o que está escrito na palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. E nós devemos buscar conhecimento na palavra de Deus, nós devemos buscar os conselhos divinos descritos na Bíblia e não ficar tentando mostrar a nossa sabedoria humana, não tentando mostrar o quanto nós somos eloquentes. Dr. Jacques Ducan uma vez falou, às vezes nas muitas palavras se mostram uma mente vazia, uma mente que não tem nada a deixar de bom para a humanidade, por isso que se fala muito, ao invés de procurar a sabedoria que realmente vem do céu. Quantas pessoas às vezes buscam um conselho do líder religioso e não da Bíblia, porque sabem que se eles forem à Bíblia, a Bíblia vai falar aquilo que eles não querem ouvir. Quantas pessoas se ajoelham para pedir orientação divina, mas não estão realmente dispostos a seguir a resposta que Deus dá à oração. E se Deus disser não, será que você aceitaria isso como resposta divina? Talvez fosse melhor nem orar se nós não queremos ouvir a resposta que Deus tem a nos dar. Jesus, quando esteve no Getsêmani, o próprio Filho de Deus encarnado, ele pediu: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua vontade seja feita. Ou seja, Jesus aceitaria qualquer resposta vinda de Deus, porque ele sabe que o que Deus orientar, o que Deus mandar é o melhor para a nossa vida. Vamos fazer da nossa vida uma vida guiada pela palavra de Deus, transformada pela palavra de Deus. As orientações da sabedoria divina guiando cada passo que nós dermos, ao invés de ficar procurando o conselho que nos agrada na sabedoria dos homens, o conselho que nos faz ficar tranquilos dentro da sabedoria dos homens. Enfim, o rei Nabucodonosor mandou reunir todos os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Essa demonstração de poder não era só uma demonstração de uma aceitação religiosa daquilo que Nabucodonosor tinha levantado, não era mais um deus que Nabucodonosor tinha anexado ao panteão babilônico, mas o que aqui é se curvar diante da vontade do rei Nabucodonosor de fazer a Babilônia um império eterno. Aqui era uma demonstração de lealdade e fidelidade que poderia e foi interpretada como uma traição à pátria, aqueles que não se curvassem diante da estátua. Porque o que Nabucodonosor queria dizer é o seguinte: se você se curvar diante do meu plano, isso significa que você é leal e fiel a mim. Mas se você não se curvar, você é um traidor. Talvez isso tenha sido uma motivação diante de algumas pequenas revoltas que surgiam no Império Babilônico naquele período. Nabucodonosor, então, queria saber se os sátrapas
e os governadores estavam do lado dele ou do lado dos revoltados. Ele queria que aqueles homens demonstrassem fidelidade ao reino de Nabucodonosor. Então ele colocou uma ideia, uma coisa que deveriam fazer. Eles deveriam, no momento em que se tocasse uma trombeta, uma flauta, uma harpa, uma cítara, uma lira, uma gaita de foles e todo tipo de música, que esses homens se prostrassem diante da imagem de ouro que levantou o rei Nabucodonosor. Quem não se prostrasse e não adorasse a imagem, no mesmo instante seria lançado numa fornalha de fogo ardente. As fornalhas naquela região eram muito comuns. Desde tempos muito antigos, os babilônicos, com dificuldade de encontrar pedras para suas construções, eles fabricavam os seus próprios tijolos. Um tijolo seco ao sol, ele tem uma resistência menor do que o tijolo seco em uma fornalha. Por isso, desde a época da Torre de Babel, a Babilônia e os babilônicos já sabiam como fortalecer os seus tijolos. E fornalhas que secavam os tijolos eram comuns em todo o Império Babilônico, toda aquela região da Mesopotâmia. Inclusive, é bem provável que para a construção daquela estátua, eles tivessem também ao lado da estátua uma fornalha que fornecesse os tijolos necessários para a construção do monumento. E ele então diz que quem não se curvar seria lançado na fornalha, que é onde eram fabricados tijolos. Era uma fornalha que tinha uma entrada que você ali colocava os tijolos, e por cima da fornalha era onde você jogava mais lenha para aquecer a fornalha. Bom, assim que todos ouviram os instrumentos, eles se ajoelharam. Mas alguns homens da Caldeia se aproximaram de Nabucodonosor e acusaram os judeus e disseram ao rei que ali existiam homens que não obedeciam o decreto que o rei havia colocado. Eles falam: há uns judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do que o Senhor, ó rei, disse. Não prestaram culto aos deuses, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Veja que aqui o problema desses homens não era necessariamente com o culto que os judeus deveriam prestar. O problema deles era falar para o rei que esses homens não faziam aquilo que o rei mandava. O problema deles era não serem fiéis ao rei, não serem fiéis a Nabucodonosor. E essa infidelidade poderia ser uma prova de que eles estavam planejando ou conspirando contra o rei Nabucodonosor. Era uma questão voltada, centrada em Nabucodonosor. E muitos de nós agimos da mesma forma, tendo todas as questões do mundo voltadas a nós, centralizadas a nós. A religião não importa tanto. O que a crença ou a adoração a Deus não importa tanto. O que importa é o que eu quero, é o que eu gosto, é como eu me sinto. Se eu me sinto bem, se eu me sinto confortável, se eu não me sinto mal, é isso que vai me fazer acreditar que aquilo é uma religião verdadeira. Eu acredito sim que dentro do movimento religioso você deve se sentir bem. Você deve se sentir alegre, confortável. Davi cantava e dançava diante da arca de Deus, porque ele se sentia feliz na presença de Deus. Assim como muitos outros, Miriam, Moisés, que levantaram cânticos de louvor ao Senhor. Mas a religião tem como sentimento o resultado do encontro com Deus verdadeiro e não a causa desse encontro.
E muitos outros foram aqueles que, para obedecerem à religião de Deus, aquilo que Deus propôs para a humanidade, eles tiveram momentos muito difíceis. Nem por isso deixaram de acreditar que aquilo que eles, apesar dos sentimentos, aquilo que eles praticaram era a vontade de Deus. Eu imagino Abraão, muitas vezes durante os 3 dias de caminhada, até que ele pudesse encontrar o monte que Deus havia separado para o sacrifício, quantas vezes ele deve ter se questionado se a religião de Deus o faria sentir tanta dor ao abrir mão do seu próprio filho. É claro que Deus não deixou Abraão chegar até o final, mas Abraão antes não sabia disso. Ou tantos outros homens como Elias, que ao se tornar vitorioso diante dos profetas de Baal, Elias ele se acovardou diante de Jezabel e talvez tenha se perguntado no tempo em que ele ficou isolado no deserto, escondido de Jezabel, ele tenha se perguntado: será que Deus, a religião de Deus, me faria sentir tão mal? Será que a religião de Deus exigiria tanto de mim? Porque parece que quando a situação é com a gente, nós arranjamos desculpas. Deus não quer que eu sinta essas coisas ruins. Deus não quer que eu passe por esses momentos de dificuldade. É lógico que Deus não quer que você sinta coisas ruins ou passe por momentos de dificuldade, mas num mundo que é oposição ao governo de Deus, aqueles que se decidem ser fiéis a Deus passam por situações ruins e momentos de dificuldade, não porque Deus quer, mas porque o inimigo de Deus avança sobre eles. Em algum momento, Deus traz a vitória e a libertação, mas ainda assim nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós passamos por momentos de angústia. O próprio Cristo falou: no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Acredite, se você passa por um momento de dificuldade porque você errou, corrija o seu erro, mude de atitude, mude a sua vida, dê um giro de 180 graus, se converta. Mas se você passa por um momento de dificuldade porque você decidiu ser fiel a Deus, saiba que Deus saberá honrar os seus filhos fiéis aqui na terra. Não porque nós merecemos, porque a nossa fidelidade perto do trono de Deus não é nada, mas é porque Deus reconhece o nosso esforço pela fidelidade. Então, Nabucodonosor manda trazer esses homens. Ele fica furioso e ele questiona os homens se é verdade que eles não adoraram a imagem de ouro que ele havia levantado. Talvez Nabucodonosor, ao perceber quem eram, aqueles amigos de Daniel que antes haviam sido elevados a posições altas dentro do império por causa da fidelidade de Daniel, talvez eles não tivessem entendido a mensagem de Nabucodonosor. Nabucodonosor quis dar outra chance. E ele fala assim: olha, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, eu vou jogar vocês na fornalha. Mas eles responderam ao rei e fala assim: ó Nabucodonosor, quanto a isto, nem precisamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Veja que impressionante a resposta deles. Eles afirmam a sua fidelidade, não a uma revolta ou a um novo governante que tenta tomar o trono de Nabucodonosor, mas a um Deus do céu, um Deus que poderia livrá-los da fornalha. E se ele não quisesse livrar, ainda assim seriam fiéis.
A gente vai voltar nesse ponto em algum momento, mas eu quero continuar o texto, porque aí se encheu de fúria e o aspecto do olhar do rei Nabucodonosor mudou e ordenou aos soldados, os mais fortes do exército, que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e jogasse na fornalha. Esses homens foram amarrados junto com tudo que possuíam e foram jogados no fogo. Mas porque o rei exigiu que a urgência com a fornalha fosse aquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. O que acontece é que eles aqueceram a fornalha e aí mandaram jogar os 3 condenados à morte. Eles jogaram na abertura que havia em cima da fornalha. Lembra? Eu disse que haviam 2 aberturas na fornalha. Uma abertura lateral, onde eram colocados tijolos e retirados tijolos, e uma abertura superior, onde poderia ser ali um escape de calor e também talvez jogar alguma coisa para aumentar o fogo, né? Provavelmente mais madeira, mais lenha para aumentar o fogo. Parece que Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e jogados do alto, quando a fornalha estava 7 vezes mais quente. Os homens mais fortes do império não aguentaram o calor e caíram mortos. Isso mostra o milagre. Não foi uma série de coincidências. Esses homens nem precisaram entrar na fornalha para morrer por causa do calor. Imagine quem foi atirado lá dentro. Era certo que Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, não sobreviveriam a esse ataque do rei Nabucodonosor. Mas estranhamente, olha o que aconteceu. Verso 24. Em seguida o rei Nabucodonosor muito espantou-se e levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram dano algum, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Esse aqui é um reconhecimento de Nabucodonosor de que a religião que Sadraque, Mesaque e Abednego seguiam era uma religião poderosa. Não que ele tivesse se curvado à religião judaica, mas ele entendia que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era um Deus que tinha vontade de livrá-los. Talvez ele pensasse que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego só queria livrar os do seu povo, e não toda a humanidade. Que ele queria salvar o povo do judaico, e não todo o mundo. Mas a verdade é que Nabucodonosor também não queria reconhecer que ele deveria se curvar à vontade do Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Isso é representado lá no final do capítulo 2, quando ele diz que o Deus de Daniel é Deus dos deuses. Ele quer dizer, ele é Deus, mas existem outros. Em outro momento, nesse momento, ele fala até que ele é filho dos deuses. A ideia de dizer que ele é filho dos deuses é um reconhecimento da sua natureza divina, mas ele também entendia que existiam outros deuses, e ele continuava achando que os deuses de Nabucodonosor eram melhores do que os deuses de Israel. Se não fosse assim, Nabucodonosor não teria ganhado a batalha contra o povo de Israel, levado os seus cativos para a Babilônia, destruído o templo. Por isso Nabucodonosor achava que os seus deuses eram ainda mais poderosos do que os deuses do que o Deus do povo de Israel. A questão é que Nabucodonosor não sabia, e ele ignorava o fato de que a vitória dele não veio por causa dos deuses da Babilônia, que nem existiam, eram pedras, eram madeira, eram barro. Eles não eram deuses de verdade, mas porque Deus estava usando Nabucodonosor para corrigir a rota do povo de Israel que havia se desviado dos seus propósitos.
Nabucodonosor não conseguia compreender que tudo que estava acontecendo com ele era a vontade de Deus, o Deus de Israel, o Deus que havia acabado de salvar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele não queria ali se curvar à vontade desse Deus, porque esse Deus iria exigir dele uma fidelidade que ele só tinha para com seu próprio eu, para com seu próprio ego. Então, ele manda tirá-los de lá e ele fala assim, verso 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas reduzido a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Parece que, da mesma forma como terminou o capítulo 2, termina o capítulo 3. Nabucodonosor reconhecendo a grandeza do Deus de Israel, mas ainda assim sem se curvar diante dele no seu coração. No capítulo 2 ele se curva, mas ele se curva somente como um ato exterior e não como um ato interior. Aqui ele reconhece, faz um decreto, diz que não pode blasfemar contra o Deus de Israel, mas também ele não incentiva o povo a adorar o Deus de Israel. Ele simplesmente acha que esse Deus tem alguma coisa que faz livrar aqueles que confiam nele. Mas ele mesmo não é um rei que quer confiar no Deus de Israel. E quantas vezes nós vemos os milagres de Deus na nossa vida aí, acontecendo ao nosso redor? Livramento após livramento, sustento em meio a dificuldades, cura em meio à doença. E ainda assim, diante de tantas coisas, de tantos milagres, nós não estamos dispostos a curvar a nossa vontade diante da vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus pede para que façamos, de nos entregarmos humildemente a tudo aquilo que Deus quer. Nós precisamos agir de maneira que Deus pediu para que agíssemos, fazer aquilo que Deus pediu para fazermos, entender a vida como Deus gostaria que nós entendêssemos. Mas agora eu quero voltar com você no momento em que nós temos a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego à proposta do rei Nabucodonosor. Eles falam assim, quanto a isto, ó rei, verso 16, não precisamos te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eu fico aqui pensando se teria a mesma coragem desses homens. Eles não sabiam o final da história, nós sabemos. Nós já ouvimos essa história várias vezes. Mas eles não sabiam se Deus iria livrá-los ou não. Mas para eles não importava. Porque enquanto Nabucodonosor tinha um olhar para o agora, para o imediato, esses homens têm um olhar num futuro, numa vida que não está relacionada com esse plano. Eles tinham conseguido poder, fama, talvez até riquezas diante das proezas já praticadas por Daniel. Mas eles
não se importavam com isso, porque eles sabiam que tudo isso um dia passa. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, um dia será de outro. Nós trabalhamos uma vida toda para aqueles que não trabalharam desfrutarem das riquezas que nós acumulamos durante a vida. Eles sabiam que tudo isso aqui era ilusão, como diz o próprio Salomão. Tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo acaba no ar como se fosse fumaça, como se fosse vapor. Tudo é ilusão. Eles sabiam que, apesar do alto cargo que eles receberam, apesar dos grandes benefícios do Império Babilônico que eles receberam, o que realmente importava estava adiante deles e não com eles. O que realmente importava ia além daquilo que eles poderiam enxergar, além da fornalha que estava aquecida do lado deles, além da estátua que estava diante deles, além do rei que estava diante deles. A gente é tão cego que muitas vezes a gente não consegue enxergar aquilo que realmente importa. Dedicamos a nossa vida a defender valores que são terrenos e não celestiais, a defender políticas que são terrenas e não celestiais, a defender pessoas e não levá-las a Cristo. Tudo o que importa para aqueles que são servos de Deus está no céu. É lógico que eu posso me preocupar com como eu vou ganhar minha vida, como eu vou sustentar a minha família, mas isso tem que ser o segundo plano, porque o primeiro é Deus. Entre Deus e o trabalho, escolha Deus. Entre Deus e a riqueza, escolha Deus. Entre Deus e a fama, escolha Deus. Entre Deus e a sua vaidade, escolha Deus. Sempre escolha Deus. Mas e se essa minha escolha de levar a Deus, de me entregar a Deus, fizer com que eu perca tudo? E mesmo que Deus não queira nos livrar, fique sabendo, ó Rei, não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. E se não der certo o trabalho? E se a cura não vir? E se o dinheiro faltar? E se os meus planos não forem adiante? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Porque se tudo der errado, saiba que uma coisa já está certa para você. Uma coisa já é conquistada para você. A sua vida eterna já foi comprada na cruz por Cristo. E era para isso que esses homens olhavam adiante, para a vida eterna que Deus tinha planejado para eles. Nada nesse mundo vale a pena trocar pela vida eterna. Nada nesse mundo vale a pena a gente pegar e ficar com a gente e deixar a vida eterna de lado. A única coisa que vale a pena, a única coisa que realmente traz significado para a nossa vida, a única coisa que faz com que a gente pense em abrir mão das riquezas do mundo, da fama, de tudo, é aquilo que Deus tem a oferecer para você. Porque o mundo que Deus tem a oferecer para você é um mundo que não tem morte, não tem luto, não tem pranto, não tem dor, mas também é um mundo em que o melhor que você experimentar aqui na terra será como lama diante daquilo que Deus tem a oferecer para você. Eu fico entusiasmado em ir para o céu toda vez que eu vivo uma experiência feliz, porque eu penso que se eu estou feliz agora, quanto maior será a minha felicidade no céu. Mas eu também fico entusiasmado em pensar, quando eu passo por momentos tristes, que esses momentos tristes não existirão mais no céu.
O único motivo que move a vida daqueles que são filhos de Deus é viver eternamente do lado desse Deus. Ainda que nós não experimentamos isso. E nada que tem aqui neste mundo vale a pena ter se nós tivermos que abrir mão da vida eterna. Se nós tivermos que abrir mão da nossa vida ao lado de Deus. Nada vale a pena. Porque se Deus não quiser nos livrar agora, saiba que a próxima vez que você olhar para frente, você verá o reino de Deus diante dos seus olhos. Eu sei que às vezes é um conflito grande e imagino que esses homens tenham passado por um conflito grande nesse momento. Jesus passou por um conflito grande no Getsemane também. Mas a única certeza de segurança, a única coisa que nos traz a certeza de que tudo vai dar certo no final, é se, apesar do medo, nós pudermos seguir adiante e fazer a vontade de Deus. Em momentos de crise como o que estamos passando, confiar em Deus pode ser muito difícil, mas é necessário se quisermos ter a certeza da vitória no final. Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração? Deus e Pai, por favor, estamos vivendo momentos difíceis, Senhor. Tempos muito difíceis. Não gostaríamos de viver. Cada vez que saímos à rua, ficamos com medo de que algo aconteça conosco. Cada vez que nós enfrentamos o mundo aí fora, temos medo de não resistir aos impactos e os ataques do inimigo. Mas, Senhor, sabemos que não importa o que acontecer conosco aqui na terra, o que importa é o que o Senhor tem reservado para nós no céu. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um testemunho a dar, como foi dado por esses homens. Mas que a nossa missão aqui na terra, ela revele de fato o Deus que nós servimos, e não as nossas vontades, e não o nosso egoísmo, e não os nossos desejos. Deus, é difícil lutar e às vezes não sentir a Tua presença. Por isso, em cada momento de dificuldade, assim como o Senhor enviou, foi pessoalmente proteger os Seus filhos na fornalha. Mesmo que a gente tenha que passar pela fornalha, Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença pessoal ao nosso lado. Perdoa os nossos pecados e a nossa incredulidade muitas vezes, mas nos guia, Senhor, por favor, em nome de Jesus.